Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula número 9, vamos tratar da NR4, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, ou como todos chamam, o SESMIT. O SESMIT é formado por uma equipe de profissionais formados na área da saúde. Esses profissionais ficam dentro das empresas e trabalham para proteger a integridade física dos trabalhadores. Para quem ainda não me conhece, eu sou Soraya Pereira e peço para que você se inscreva no canal para que essas informações possam chegar a muito mais profissionais. Então, pessoal, para a gente falar sobre o SESMIT da NR4, vamos responder essas questões aqui. Vamos ver, primeiramente, quais são os profissionais que compõem o SESMIT, o que faz os integrantes do SESMIT e como dimensionar o SESMIT. Vou trazer para vocês todos os quadros que tem na NR4. Bem, os profissionais que compõem o SESMIT são médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia no SESMIT. Já o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro de trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas, quando o SESMIT exige tempo parcial, ou 6 horas, quando for necessário tempo integral por dia. O médico do trabalho, a empresa pode contratar mais de um profissional e cada um cumprir 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por esse profissional seja de, no mínimo, 6 horas. Ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho, é vedado o exercício de outras atividades da empresa durante o horário de sua atuação no SESMIT. Então, se você tem lá um engenheiro de segurança do trabalho no SESMIT e o SESMIT pede para que ele cumpra 3 horas de trabalho, mas ele também é contratado pela empresa, ele vai ter que cumprir aquelas 3 horas especificamente para o SESMIT e depois as outras funções. E assim também vale para os outros profissionais. O que faz os integrantes do SESMIT? Bem, ele aplica os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes. Então, ele vai aplicar os seus conhecimentos para as máquinas, né, para a proteção das máquinas, no caso, dos equipamentos, de modo a reduzir e até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Ele também vai determinar a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, de acordo com o que determina a NR6. Ele vai colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. Ele vai se responsabilizar tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto em todas as NRs aplicáveis às atividades executadas pela empresa ou pelos seus estabelecimentos. Ele vai manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme dispõe a NR5, que é o tema da nossa próxima aula. Ele vai prover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Então, essa daqui é a atribuição do SESMIT e não acaba aí, tem mais. Ele vai esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Então, quem é que vai falar ali com os chefes, com os donos da empresa,
é o pessoal do SESMIT que vai alertar, que vai dizer quais são os acidentes, os problemas que podem acontecer, sempre pensando na prevenção. Ele vai analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, descrevendo a história e as características do acidente e ou da doença ocupacional. Os fatores ambientais, as características do agente e as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou acidentado, vai ser tudo analisado e registrado pelo pessoal integrante do SESMIT. Ele vai registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os requisitos descritos nos modelos dos mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, que eu vou passar para vocês aqui no final dessa apresentação. Ele vai manter esses registros aqui por um período não inferior a 5 anos e fazer as atividades prevencionistas e o atendimento de emergência quando se tornar necessário. Essas são as funções dos integrantes do SESMIT. Agora, pessoal, como vocês vão fazer para dimensionar o SESMIT da empresa de vocês? Então, quantos engenheiros, quantos técnicos, enfim, tudo isso a gente vai ver agora. A gente encontra essa informação, primeiro, o quadro 1. O quadro 1 traz para a gente o código do QNAE, né? Que é a Relação da Classificação Nacional da Atividade Econômica, QNAE, com o correspondente grau de risco, para a gente poder dimensionar o SESMIT. Então, tá aqui o grau de risco e aqui o código do QNAE. E aqui a descrição, né? A denominação. Então, por exemplo, o código 01.14-8 é de cultivo de fumo e o grau de risco é 3, certo? Então, existem 4 graus de riscos e essa tabela é bem grande que tá lá o quadro 1 da NR número 4. Você vai pegar o grau de risco da empresa, né? Esse código de QNAE, para quem ainda não sabe, com o número do CNPJ da empresa, você consegue fazer uma pesquisa de CNPJ e no cartão do CNPJ da empresa tem lá os códigos QNAEs. Eu sempre busco e puxo o código QNAE principal. E aí venho aqui na NR4, entro com o código e aí já me mostra qual é o grau de risco. E aí eu pego essa informação do grau de risco e o número de empregados dessa empresa, tá? Importante. Esses empregados são CLT, são registrados. Então, o grau de risco e o número de empregados e entro no quadro 2 da NR4. Tá vendo? Olha, grau de risco 1, 2, 3 e 4. E aqui, nessa tabela, eu trago aqui o número de empregados. Então, vamos aprender a ler isso daqui. Se há uma empresa que tem de 50 a 100 funcionários e ela for de grau de risco 4, o que ela vai precisar? Ela vai precisar ter um técnico de segurança do trabalho, certo? Agora, menos de 50 significa que empresas com menos de 50 funcionários, 50 empregados no estabelecimento, não precisa de SESMIT, tá? E aí, tem outras coisas que a gente vai falar nas próximas aulas para essas empresas que têm menos de 50 funcionários. Beleza, então, de 50 a 100 funcionários, eu preciso de um técnico de segurança do trabalho. De 101 a 250 funcionários, grau de risco 4, eu preciso de 2 técnicos de segurança do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho e um médico de segurança do trabalho. Esse asterisco significa que esse engenheiro e esse médico podem trabalhar em tempo parcial, mínimo de 3 horas por dia, certo? Agora, se eu pego uma empresa aqui de 2001 a 3.500 empregados, essa empresa vai ter
Se ela for de grau de risco 4, ela vai ter 8 técnicos de segurança do trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho, 2 auxiliares de enfermagem de trabalho e 2 médicos do trabalho. Pessoal, se não tem asterisco aqui, significa que o engenheiro e o médico têm que trabalhar em tempo integral. Agora, vamos ver aqui, olha, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000. A gente vai ver os asteriscos aqui. Isso significa que aqui a nossa tabela vai até 5.000, certo? Então, aqui 5.000, 4.999 empregados até 5.000 empregados, grau de risco 1. Precisa de 2 técnicos, 1 engenheiro, 1 auxiliar de enfermagem, 1 enfermeiro do trabalho em tempo parcial e 1 médico do trabalho em tempo integral, tá? Aí, acima de 5.000, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, você vai usar essa parte da tabela aqui. Vamos ver primeiro esses 2 asteriscos aqui, o que significa essa parte da fração acima de 2.000. Bem, vamos ler aqui ó, os 2 asteriscos, né? O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração acima de 2.000. Pessoal, vamos entender de uma vez por todas como a gente calcula o SESMIT para mais de 5.000 empregados no estabelecimento. E para isso eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Bem, o meu primeiro exemplo, o número de empregados é de 20.000 e o grau de risco é 4. Então, a gente vai usar todos os técnicos que estão aqui nessa parte da tabela, correto? Então, eu terei 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem, 1 enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho, beleza? Então, eu uso esses técnicos, mais acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, essa tabela também. Como que a gente considera isso? Primeiro, eu vou fazer uma continha aqui, ó. 20.000 menos 5.000, me restam 15.000 empregados que eu vou utilizar esses dados para poder calcular o número dos componentes do SESMIT. Então, o que eu tenho aqui? Esses 15.000 empregados são o quê? São 3 grupos de 4.000 mais 3.000, né? Que vai somar os 15.000. Esse 3.000 eu vou analisar na fração de 2.000. Então, eu tenho uma vez a fração de 2.000 aqui, certo? Uma vez a fração de 2.000 e 3 vezes a quantidade de grupos com 4.000. Isso me diz o seguinte, que eu vou considerar todos esses técnicos que eu já falei para vocês, mais 3 vezes cada grupo de 4.000 e mais uma vez a fração de 2.000. E aí, o que eu vou ter aqui como resultado? Bem, técnicos de segurança do trabalho, os 10 já descritos aqui nesse grupo, mais 3 que tá aqui, né? A linha do técnico, essa é a linha do técnico, mais 3 vezes 3 grupos, mais 3 que vem aqui dessa parte de cada grupo de 2.000. Isso me dará 22 técnicos de segurança do trabalho. Agora, engenheiro, vamos ver. Eu vou precisar de 3 engenheiros que já tem aqui, mais 3 vezes 1, certo? Esse 3 dos grupos e 1, mais esse 1 do grupo aqui de 2.000.
Então, no total, eu terei 7 engenheiros de segurança do trabalho. Agora, auxiliar de enfermagem. Eu vou ter um auxiliar de enfermagem mais 3, né? Que é 1 vezes 3 aqui, 3 grupos, um para cada grupo. E mais um, eu vou ter aqui 5 auxiliar de enfermagem, de segurança do trabalho. E enfermeiro, eu vou ter só um, que é esse. Aqui não precisa, independente do número da fração ou do número de grupos, de 4.000. Então, eu vou precisar só de um enfermeiro. E médicos, eu vou precisar de 3, que vem desse grupo, mais 1 vezes 3 grupos, mais um, que é a fração de 2.000, eu vou precisar de 7, tá bom? Então, para este estabelecimento, que tem um número de 20.000 empregados, vai compor o SESMIT 22 técnicos de segurança, 7 engenheiros de segurança do trabalho, 5 auxiliar de enfermagem do trabalho, 1 enfermeiro do trabalho e 7 médicos do trabalho. Vou mostrar aqui, para não ficar dúvida, mais um exemplo. Nesse nosso próximo exemplo, eu tenho 6.000 empregados no estabelecimento. E o grau de risco, eu vou manter aqui o grau de risco 4. Então, eu tenho os técnicos que estão aqui, né? De 3.501 a 5.000, eles farão parte. E aí, acima de 5.000, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, eu vou usar essa tabela. Vamos analisar. Primeiro, eu vou subtrair, né? A quantidade de empregados que eu tenho, 6.000, menos 5.000, me restam 1.000 funcionários, 1.000 empregados, tá? 1.000 não dá nenhum grupo de 4.000, não cabe nenhum grupo de 4.000 em 1.000, e 1.000 é menor do que 2.000. Então, o que significa isso? Que o meu total de profissionais nesse meu SESMIT será um número de profissionais contidos de 3.501 até 5.000 para o grau de risco indicado, que no caso é o grau de risco 4, certo? Então, como a fração não cabe, né, no valor restante, não cabe nem grupo de 4.000, nem fração acima de 2.000, eu vou usar esses números aqui, que vão compor o meu SESMIT. 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem do trabalho, 1 enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho. Pessoal, se ainda tiver dúvidas no dimensionamento do seu SESMIT, pode deixar comentário aí na descrição desse vídeo, que eu vou ajudá-los. Bem, falei para vocês também que eu ia trazer os itens necessários para os outros quadros e vou trazer aqui. Então, o quadro 3 da NR4 fala sobre acidentes com vítima. Então, a data do mapa, o responsável, a assinatura. Aí você vai descrever o setor, o número absoluto de vítimas, o número com afastamento menor de 15 dias, maior que 15 dias, sem afastamento, o índice relativo total de empregados, o dia perdido, a taxa de frequência, o número de óbitos e o índice de avaliação da gravidade. E depois que você listar todos, você vai somar o total no estabelecimento de cada um desses itens. O quadro 4 são informações relativas às doenças ocupacionais. A mesma coisa, data do mapa, assinatura do responsável. E aí você vai descrever qual é a doença, o número absoluto de casos, os setores e as atividades que teve o caso, o número relativo, a porcentagem total de empregados, número de óbitos,
número de trabalhadores transferidos para outro setor, número de trabalhadores que ficaram incapacitados, tá? O próximo quadro é o quadro 5, são dados relacionados à insalubridade. Mesma coisa, nome do responsável, assinatura, data, setor, agentes que foram identificados, a intensidade ou a concentração desses agentes que foram identificados e o número de trabalhadores expostos. Já o quadro número 6 é de acidentes sem vítima. Então, o setor, número de acidentes, a perda material avaliada, acidente sem vítimas versus acidente com vítima e as observações. Tá certo? Essa daqui foi a nossa aula número 9 de NR4, que a gente falou sobre o SESMIT e fez todo o cálculo do SESMIT. Espero que vocês tenham gostado. Muito